Graça e paz a todos, Emerson Eliel aqui. Hoje eu quero analisar aqui as falas, a pregação sobre Jesus Cristo do Luiz Carlos Euclides de Viçosa. Olha só, quase não tinha muito essa pregação sobre Jesus Cristo, a graça de Jesus Cristo, a qual ele proporcionou diretamente explicado pelas Escrituras, que é a palavra de Deus, em um culto online. O último culto, claro que aquele último culto de domingo, né? Foi só aquelas bênçãos, coisas que são prováveis que Deus possa fazer na vida de alguém, mas o que buscam, né? Quando vão para a igreja, é o que buscam ali, porque você viu aquela euforia, tudo aqueles irmãos dando glória alto, né? E você vê aquela manifestação alta assim de felicidade, glória e virtude, como falam, né? Agora a gente vai ver aqui nesse culto online de quarta-feira, né? De ontem. Nossa, fiquei. A emoção do povo quando fala em Jesus Cristo é incrível na congregação. Um silêncio, alguns davam glória ali, né? Porque outro começava, né? Porque falava alguma coisa. Mas falando na crucificação de Jesus Cristo, irmãos, o que é isso? Não tinha glória, não tinha. Meu Deus, eu ouço falar isso. Eu ouço falar isso. Uma pessoa. É claro que a gente sabe, a gente lê as escrituras. Você já sente aquela gratidão pelo que Jesus fez por você. Você ouve falar isso em outras denominações, ou um pastor pregando sobre Jesus, aquilo que vem dentro de você é uma alegria tão grande, porque quão a gente é imundo, quão a gente é nesse mundo, precisamos dele. E essas pessoas ouvem ali no culto e é como se estivesse falando normal, assim, só contando uma historinha. Eu vou mostrar para vocês aqui. Não sei se eu vou fazer aqui ou num vídeo curto aí, outro culto lá que teve todo aquele êxtase com as palavras de profecia, né? Quando é profético. Para eles aqui não é algo profético. A graça de Jesus Cristo, a sua morte por nós. Gente, como é que pode isso, né? A porta. Amém. É um episódio que todos nós conhecemos muito bem. Por repetidas vezes, já ouvimos esse texto lido e temos pleno conhecimento desse episódio que marcou para sempre a história da humanidade. Uma mudança maravilhosíssima que jamais poderia ter sido feita senão pelo Senhor Jesus. E ele, na condição de homem... Veja que ele teve que explicar. Ele explica ali que é uma história que todos nós sabemos bem. Por quê? Porque ali, para ele falar aquilo ali, ele, assim, pensa numa não aceitação do povo. Porque vai ler ali sobre Jesus. Vai falar assim, o povo não, né, não quer saber, não quer ouvir isso, não quer falar sobre isso. Né? Porque, então ele teve que explicar uma história que todos nós conhecemos muito bem. Né? Teve que explicar, porque para quem, Jardim Paulista ali, o Paulinho falou, o que é isso de falar em culto, todo culto, Jesus, Jesus, Jesus? Falou nessas palavras. Para que falar? E teve comentários na outra plataforma e aqui, nas igrejas de vocês, as igrejas que vocês vão, eu quero ver se falam em Jesus todo dia. Bravo? Bravo? Lá na outra plataforma? Teve essa situação atual aí mesmo lá, né, que dizem que pode não ser espírito, que é uma doença da irmã que aconteceu lá. Ok, que seja. Vamos supor que é um problema psicológico. Mas nenhuma oração no momento, nem falar em nome de Jesus para que aquela doença se aparte dela, nem tentar falar que em nome do Senhor Jesus aquele mal deixasse ela. Não, o ancião ficou ali em cima do púlpito, sabe? Não pôde descer, assim, ir lá, ver o que estava acontecendo como uma autoridade eclesiástica maior que estava ali dentro, que era o ancião. Podia ter descido lá, né? Feito uma oração, mas não, ficaram tudo ali. E foi tirando a irmã, como se fosse um estorvo ali, né? Vão tirar da igreja, está atrapalhando o culto.
Gente, o que é isso? Eu pergunto pra vocês porque eu não entendi nada. Você tá dentro de uma igreja, tá igual em qualquer outro lugar aí fora, talvez até num trabalho vai aparecer uma pessoa ali de Deus, porque tem comentários na outra plataforma que a pessoa tem que ter uma pessoa consagrada, assim, né, que anda em retidão para expulsar. Não, onde você vai pensar nisso? Você vai se examinar para expulsar algo em nome do Senhor Jesus que você sentiu na hora que a autoridade ali é Senhor Jesus para tirar aquilo? Aí você vai se examinar, ainda se você fosse examinar, você não usa o nome de Jesus para nada, né? Quem que tá limpo aí, limpo de mão, como eles falam, né? Limpo de mão e puro coração? Quem que vai se observar santo para poder usar o nome de Jesus para expulsar? A gente vê nessa religiosidade, irmão, que mesmo que fosse nela ali algo psicológico, algum um movimento que ela teve ali, um surto, tudo envolve algo que não é de Deus, no meio religioso, algo que não é de Deus. Porque você vê hoje em dia essas situações assim, né? E aqui nesse vídeo aqui, irmão, não tem muito o que analisar, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai ver que não tem glória em uma outra situação aqui. Depois eu vou continuar minha linha de raciocínio aqui, porque senão falam que eu tô falando demais, mas são coisas que são de proveito, né? A gente vai chegar onde precisa chegar. Ele trouxe sobre si essa grande responsabilidade, se fazendo homem no ventre de Maria. Ele começou um projeto e finalizou, que era e é, perante muitos, uma grande contradição. A verdade, irmãos, que nós temos duas maneiras de perceber ou entender a nossa dependência de Deus. Uma dependência de Deus, o ser humano pode perceber ou não, mas ele percebendo ou não, ela existe. Por exemplo, nosso fôlego de vida. A nossa vida é uma dádiva de Deus. O homem crente em Deus ou não, ele é sustentado com vida por uma dádiva de Deus. A força de Deus sustenta o homem, como sustenta os animais, sustenta os astros. Nós dependemos de Deus. Nós nem sequer sabemos quantos cabelos temos na cabeça. Nosso coração pulsa desde que nós nascemos. Nós não aprendemos a fazer isso. Nós respiramos e nem sequer percebemos que respiramos, porque não fazemos isso como exercício normal. É automático. Deus mostra em nós o que Ele fez. Nós somos dependentes. Se Ele tirar de nós o fôlego de vida, acabou. Nós somos dependentes dEle. Só que essa dependência é uma dependência de ordem natural. O homem pode conhecê-lo ou não. Agora tem um segundo nível de dependência. É aquela que quando eu olho para Jesus, eu abaixo meus olhos e falo, Senhor, eu não merecia isso aí. Mas agora eu quero fazer de tudo para não te decepcionar por causa dessa obra que o Senhor fez comigo. Porque eu não era digno disso, não. Eu fui separado. Aqui é o favor imerecido, né? Perdão imerecido da humanidade, que ele falou que era uma palavra tola. Ele podia resumir usando essa palavra, mas ele mesmo falou que é uma palavra tola. Ele podia aqui falar que a graça é o perdão merecido, é o favor imerecido. Mas não, ele falou que nós não merecemos, mas ele falou da outra vez que era uma palavra tola isso. Eu sei que você vai falar assim, eu quero ver o que ele falou. É só pesquisar aí que tem aí na internet, tá? Tem muitos irmãos que vêm aqui, ele já vai e já fala aquilo, mas eu nunca vi falar isso, mas só que não vai olhar, não vai pesquisar se a gente está falando aqui é verdade. Você tem que estar colocando sempre aqui na tela, né? Se eu tivesse um notebook, eu estava fazendo isso, mas aqui não dá para mim ficar indo atrás agora. Observe essa situação aqui, né? Não tem glória, ele falando em situações da graça, da dependência de Jesus Cristo,
Tem lá no fundo alguém que fala glória a Deus, mas aqui é um salão, esse salão que eles fazem o culto online é um salão grande, com capacidade para só assim, então não está esvaziando o povo lá no Braz, mas com capacidade para igrejas aí que nem tem na cidade no tamanho. E não tem glória. Você pode ouvir até se tiver nem alguém abrindo um papelzinho de bala, né, uma garrafinha de água, mas não tem. Pagam um preço tão alto. Eu não merecia isso. Agora, eu quero ser dependente de Ti, Senhor. Pela minha escolha. Eu quero depender da Tua palavra. Eu quero depender dos Teus conselhos. Eu quero depender do Senhor para eu tomar decisões, fazer as coisas. Essa palavra que ele está falando aqui não é a intimidade de cada um com o Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus. É a palavra ali do púlpito. Né? Quero depender da tua palavra. São dali do que os homens vão falar, para tomar decisões. É isso aí. Aí você já começa a ouvir aqui um glória, né? Porque já começa a falar, quero depender de você, quero que os homens são assim, né? Ele quer que Deus fique ali cuidando ali, né? Então, ele não tem aquela vivência natural que ele falou, do fôlego da vida, que é o natural do ser humano assim criado. E o homem tem a sua vivência natural na terra, e correr atrás do seu trabalho, do seu dia a dia, do seu sustento. E, obviamente, fazendo tudo isso com oração e súplicas a Deus e muita gratidão todo dia de manhã. Não é só pedir, né? É viver com Deus, viver com Jesus Cristo. Saber que aqui nessa terra está sujeito a tudo, né? Mas aqui ele não vai falar, não fala dessa forma. Já começa a dar indícios da dependência ali da palavra, da pregação, que são extremamente assim, esse povo. Eles dão glória, eles dão, fica tudo. E aqui numa pregação falando da morte de Jesus Cristo, isso é extremamente grave, irmão Luiz Carlos. Isso é extremamente grave. Você não percebe isso? Pega 3, 4 irmãos da congregação e vai conversar com eles sobre Deus, sobre graça, sobre a denominação. Eles vão falar muito nessa obra, citando a denominação, citando os irmãos, mas será que tem aquela conversão genuína a Jesus Cristo, disposto a adorá-lo em espírito e em verdade, sem esperar nada em troca, porque o maior ele já fez por nós, que é aceitar pessoas como seres humanos falhos, né, caídos. Vamos continuar aqui. Eu quero ficar refém, prisioneiro do Evangelho da Graça. Foi isso que Jesus propôs, nos restaurar e nos fazer, cada um de nós, uma nova pessoa, mas agora ligada com Ele. Ligado com Ele. Porque desde que Adão pecou, o homem se ligou com as próprias trevas. O homem está entranhavelmente ligado com as trevas. As pessoas não percebem isso. Elas vivem fazendo coisas horríveis e não percebem. E quando elas vão ficando mais velhas, que a morte vai chegando, ao invés de elas estarem mais santas, elas estão mais sujas. Principalmente esses do ministério. Porque quando a pessoa vai ficando cada vez mais velha, nessa situação, ele recebe tantas coisas ali. E será que resolvem com mãos daqueles que deveriam sim preocupar com pessoas e não só com o nome da instituição, né? Que as pessoas são produtos. Percebam bem, porque quando alguém está sem liberdade ou excluído, eles têm medo até de trazer de volta, de aceitar. É tudo pensando na instituição. Se uma pessoa saiu e foi numa outra denominação, um jovem quis conhecer, talvez, e ele volta, ele passa até por uma disciplina, se tivesse algum cargo como músico, né? Então é tudo preocupado com o zelo pela obra, que na verdade é placa denominacional. Não é com pessoas que são a igreja de Jesus Cristo, as pessoas que estão ali dentro. É sempre preocupado com a visão. Por quê? Veja bem, uma pessoa pode ir em uma Assembleia Cristã, que é uma igreja bíblica, uma igreja que Luiz Franciscon, lá atrás, lá na Argentina, deu início também, né? E está agora no Brasil aqui, se for lá já não vão gostar, né? Um músico participar lá e lá tocar, jamais, né? Então isso é religiosidade, isso é o sistema religioso. O que aconteceu nos Estados Unidos é com o zelo pelo nome da congregação, pela placa da igreja, porque eram anciões do conselho que decidiram algo para aquele país
e provavelmente não era muito aceito pelo Braz, eles queriam desligar e continuar a sua carreira, a sua caminhada cristã lá, mas o povo lá quer ser ligado ao Braz. Você entendeu como é grave essa situação? A pregação lá já não vai servir mais para eles se não for ligado ao Braz. De outra denominação. O louvor de outra denominação não é aceito. Eu vou ouvir hoje mesmo que é tudo sem Espírito Santo, ouvindo um comentário. Eles julgam isso dentro da pessoa, essa intimidade da pessoa com Deus. Ao invés de estar mais preparada para a morte, estão mais despreparadas. Se morresse criança, era muito melhor. Mas agora cresceram. Agora se sujaram. Não é possível o homem se limpar a si mesmo. Não é possível o homem santificar a si mesmo se não for pela obra de Jesus. Quando é criança, já nasce em pecado. Aqueles que nasceram e vieram de Adão e Eva já são em pecado. A criança pode ter a sua inocência maior, né? Não fazer aquilo pela maldade humana, muitas coisas que elas tomam decisões, né? Glutonaria, ou seja, avareza, querer ser o brinquedo e não dar para outro, são inocências de criança. Mas nascem em pecado, que chega um dia que todos vai ter que aceitar Jesus Cristo como Salvador, né? Então, isso aqui dele falar que chega velho, cada vez fica mais... Deus não soma esses pecados, até porque se mais velha a pessoa se converter, anula tudo aquilo que aconteceu. E um já convertido, né? Também Deus não vai somar os pecados, os erros e acertos. Não tem essa balança. A não ser no tribunal de Cristo, que já é uma outra questão de galardão. Não é para julgar. Porque ela mesmo fala que, né, aquilo mesmo que as suas obras se queimem, a mesmo assim será salvo como que pelo fogo. Isto está em Coríntios, tá? Você pode pesquisar, colocar lá, obras salvas mesmo que como pelo fogo. Dá um Google aí, você vai ver. Eu não vou citar aqui porque eu poderia errar o livro, né? Uma coisa é você decorar a Bíblia, saber a Bíblia para falar coisas aí, para usar até para coisas erradas. E outra é você saber o que a palavra de Deus fala e não ter em mente aquele livro, mas você pode procurar aí. Então, essa linha de raciocínio dele aqui é um pouco falha na questão de juntar erros e pecados e somar essas coisas no ser humano. Porque isso depende, isso da cabeça da análise espiritual, né, com Deus, análise que está além da nossa concepção, que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então a gente não pode ter essa atrocidade, essa vontade de raciocinar como Deus e fazer um pré-julgamento. Nós olhamos o que Jesus Cristo fez, irmãos, aí nós vamos ver a dimensão dessa obra. Se nós pudéssemos ao envelhecer, quem sabe, pelo menos, voltar a ter a pureza de uma criança que um dia nós fomos. Mas nós não conseguimos isso, irmão. Nós estamos cheios de tanta coisa que não é boa. Aos poucos, as coisas do mundo vão sendo transferidas para o ser humano. E quando ele chega lá na frente, está impregnado de coisas estranhas. Já não é mais aquela criancinha pura que via no pai e a mãe, abria num sorriso largo. E tudo para ele. Eu vou pular aqui essa parte, porque aqui ele vai, né, ele está falando, misturando a pureza, que na verdade são seres humanos nascidos do pecado de Adão e Eva, com a inocência de uma criança. Então, é extremamente irrelevante essa análise do ser humano e da graça com crianças. Jesus fala, deixai vir as minhas criancinhas, né? Porque diz ali que temos que ser como as crianças na sua inocência, né? Pessoas que buscam ser como crianças nessa análise é pela sua inocência. E não porque elas é pura, como ele está falando. Era distração e alegria. Era necessário que Jesus ele carregasse a nossa miséria sobre ele. Isaías tinha feito uma profecia. Depois vocês lêem lá em Isaías. Ele fala assim, como ele estava desfigurado. Parece que Deus pegou Isaías lá atrás, levou Isaías lá na frente na cruz e mostrou Jesus.
Porque ele fala de um jeito como se ele olhasse para Jesus na cruz. Ele fala assim, como ele estava desfigurado, mais do que todos os outros homens. Ele borrifou as nações. A gente achou que ele era afligido de Deus. A gente pensou que Deus... Eu vou terminar essa análise rápido, porque ele fez algo correto, que é falar de Jesus Cristo, a crucificação e a entrega dele pela humanidade. Porém, me faz um pouco mal ver essa ação do povo aqui e ver do culto passado, aquela histeria toda. Né? Amanhã Deus pode chegar na tua vida, né? Antes de que o relógio vire meia-noite, e não sei o que, e aquele povo, glória a Deus, né? Aquela... Gente, eu fico... Depois eles dizem que tá tudo certo, né? Não. Na minha igreja sempre prega Jesus Cristo, né? Achei que tinha desligado o microfone aqui, porque tava na cor vermelha quando ele fica desligado. Então eles falam aquilo, quando prega Jesus Cristo na minha comum, sempre prega Jesus, mas, gente, é porque menciona ali, fala por cima. Mas esse saber, com profundidade, essa conversão por ele, mostra aqui essa reação do povo, né? E lá que eu estava contando que o povo, né, mal usou a autoridade de Jesus com a mulher, né, ali. Então é esse povo, eu sei que você pode citar episódios isolados, de oração no monte, de pessoas que vai, oração de cura, né, mas falando aqui de forma geral. E vocês falam que generaliza, mas no geral, né, então de forma geral, na sua maioria. Estava afligindo ele. Que vergonha! Pegou esse homem, ele foi carregando a cruz até o lugar chamado Caveira, é o Gólgota, e eles deram para ele vinho misturado com fel, bela bebida que ofereceram para o nosso rei. Ele não quis beber. E havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre minha túnica lançaram sortes. E ali, irmãos, colocaram a acusação dele, o grave crime de Jesus. Jesus, rei dos judeus. Como que eles interpretaram errado isso? Como que eles não entenderam isso? Até hoje tem muitos que ensinam que Jesus vem cá governar a terra aqui. Bom, o governo do Senhor já está conosco há muito tempo. E nós vamos subir com ele em nuvens de glória e vamos ficar com ele para sempre, irmãos. Que coisa mais terrível. Blasfemavam contra ele. Você que destrói o templo em 3 dias. Torceram a palavra dele. Ele falou, derribe esse templo. Em 3 dias eu construo outra vez. Vocês conseguem perceber isso? Que a palavra não dá para ir longe, mas vocês entendem isso? Foi por sua causa. Eu vou estar terminando aqui, ver que ele está preocupado com a hora, ele nesse dia aqui, ele começou a falar sobre Jesus, mas se preocupou com a hora. Tanto que às vezes a palavra deles são até curta, porque, né, tem os hinos, tem agora ler aquele papel, né, que escreveram. Então ele se preocupa que a pregação está sendo demorada. E ele estava numa explicação aqui que para muitos se chama de que dá sono. Eu vejo muitas pessoas dessa CB falar, a pregação assim dá sono em mim. É porque quer aquelas falas gritando, aquela promessa, aquela profetada. Tanto que aquelas mesmas falas, uma voz que chega a ficar rouca, né, gritando assim, parece que tem mais valor. Né? Se for a mesma pessoa falando manso, tudo aquilo que ele falou, aí eles falam que já não é Espírito Santo, que aquele pregador não tem dom. Foi por sua causa. Foi por minha causa. Nós temos que dar valor nisso aqui todo dia. Tá vendo? Foi por sua causa, foi por minha causa. Eles dão glória a Deus, isolado. Gente, como é que pode isso? É só na hora que ele fala mais alto, assim, que ele incita da glória, que daí que eles dão. É como os lemos, cara. Nós temos que manter em nós acesa a chama da fé, da obra, da nossa vocação espiritual. Nós não podemos abrir mão dessas nossos valores, da nossa inclinação sacerdotal. Que vexame, irmãos. Os anjos assistiram isso.
Os homens. O vexame maior é a reação do seu povo quando fala no nosso Senhor Jesus, né, irmão Luiz Carlos? Será que vocês não estão percebendo isso? A gravidade do que está acontecendo? Depois, quando falam por aí, ficam bravos ainda? Será que não está conseguindo enxergar que nesses outros canais aí, que mais tem é profecias profetadas, é aí que vale? É aí que são os verdadeiros pregadores? Lotação para ver esses, né? É coisa incrível. A falta que faz a conversão e o pensamento, né? A linha de pensamento sobre a denominação somente ser toda a glória à denominação. Por isso que aconteceu aquilo naquele dia. Quando falou toda a glória seja dado a Deus, algo ali começou naquela irmã. É coisa incrível. Eu tinha anotado uma situação aqui, ó. Lá no TikTok, né? Que comentaram sobre não é qualquer um que poderia expulsar e usando de desculpas porque não aconteceu isso naquele dia. E falaram que ali era Ministério de Jandira, que agora nem tem mais, né? Que agora é CCA e tem outras denominações, mas nem todas elas têm esses templos igual da CCB. Tudo que eles veem que acontece de errado é outra denominação, e tudo quando na CCB, que é a graça maravilhosa, né? É a maior orquestra do mundo, mostra de templos grandes, aí é CCB. Mas quando dá essas situações aqui, e outra coisa que eu vou repetir para vocês, já falei na outra plataforma, pesquisem as renúncias que está acontecendo. Lá estão falando na outra plataforma como se fosse algo que não acontece, algo novo. Eu nunca vi renunciar assim, lendo uma carta. Tem que ler para não ficar nesse julgo. Por que esse fulano saiu? Aliás, tem 2 auxiliares de jovens lá que eu já instruí, que falou que queria sair do cargo, né? E os outros falaram, por que entrou então? Por que aceitou? Daí ele falou assim, porque me colocaram. Quando eu vi, me colocaram. E eu achei chato não aceitar. Ele falou que, pelo jeito que eu vi lá, ele gosta de futebol, né? Ele gosta de postar vídeos de jogo. Então ele não está se sentindo bem, quer sair. E, né, e não tem cooperador de jogos para conversar com essa pessoa, é coisa incrível. Mas Deus abençoe a todos aí. Comenta aí o que você achou dessa pregação fria, né? Falando sobre Jesus, fria, pregação fria na CCB aqui, desse dia aí. Comenta, pode deixar seu comentário para ajudar aí. E compartilha esse vídeo, né? Espero que os inscritos aí tenham uma boa noite com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se animando cada vez mais por essa graça maravilhosa e dando cada vez mais gratidão por isso. Não dessa forma que a gente vê tantos religiosos por aí. Deus abençoe, graça e paz verdadeira no coração de todos.